Eu me lembro até hoje da minha primeira semana trabalhando em consultoria na Kearney. Era um escritório que ficava no Itaim Bibi, com uma bela vista para o Parque Ibirapuera. E aquilo me impressionava bastante, porque antes de ter ido fazer MBA nos Estados Unidos, eu trabalhava na indústria, com siderúrgica. Então aquele ambiente corporativo, altamente estratégico, era muito novo para mim. E eu tinha acabado de fazer a integração com as várias áreas da empresa, eu tinha pegado meu crachá, meu computador, eu tinha feito antes um curso de orientação para novos consultores no escritório de Nova York e agora eu estava cheio de empolgação, cheio de energia para colocar a mão na massa. Né? E naquela época era um misto de frio na barriga, com ansiedade e com empolgação. Né? Então eu me pensava assim, como é que vai ser essas primeiras semanas e como vai ser quando eu estiver realmente trabalhando num projeto. E aí um belo dia, um sócio chega para mim e diz o seguinte: André, eu preciso da sua ajuda para montar uma proposta para um cliente. E para quem não sabe, em consultoria, uma proposta técnica é um documento super importante que faz parte do processo de venda de um projeto. Ela começa através de diversas conversas de briefing com o cliente para a gente entender quais são os desafios e depois ela envolve um trabalho nosso de montar a proposta, mostrando que a gente entendeu bem a situação que o cliente passa, quais são os desafios, o que é a nossa abordagem para resolver esse problema, o plano de trabalho e por que a nossa consultoria é a melhor parceira para ajudar o cliente nesses desafios. Então, basicamente, o sócio pediu ajuda, era a primeira vez que eu fazia um trabalho de fato e ele me explicou brevemente o briefing, me passou uma porrada de materiais e aí eu tinha um desafio de montar um rascunho, uma primeira versão dessa proposta. E logo no meu e-mail chegou uma enxurrada de e-mails, material de projetos anteriores, de outras propostas, de estudos de mercado. E aí eu fiquei totalmente perdido, né? Por onde começar? Como é que eu vou montar essa proposta? E tinha mais. Daqui a 2 dias eu tinha que fazer uma reunião de revisão da proposta com esse sócio. Então parti, olhando todos os materiais, tinha muita coisa que eu realmente não entendia como que podia ser aplicado, tinha algumas outras coisas que eu achava que eram relevantes, mas eu fiz o meu melhor e li todo o material e comecei a montar uma estrutura de proposta. E aí eu montei essa estrutura, eu achava que me parecia ok, eu tinha uma confiança que o sócio ia dar os parabéns, ia fazer alguns ajustes pontuais e aí eu poderia avançar com essa proposta. Mas quando teve a reunião, putz, aí nada disso aconteceu, né? Quando ele olhou a abordagem, ele falou: André, isso aqui está faltando estrutura, né? Tem muitos pontos que estão faltando. Eu acho que você tentou marretar algumas metodologias e não necessariamente isso está resolvendo o problema do cliente, né? Então faltou dar um passo atrás e estruturar de uma forma MICE, mutuamente exclusivo, coletivamente exaustivo. E aí, desde esse dia, eu aprendi que o segredo da consultoria não está em ter um grande número de metodologias, de frameworks. Não é um negócio que a gente pega algo de prateleira e aplica no cliente. O que vem antes disso é um entendimento profundo dos desafios do cliente e, a partir daí, utilizar o princípio MICE para montar uma árvore de problemas e aí sim resolver problemas complexos de uma maneira estruturada. Mas afinal, o que é esse princípio MICE? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é André Kimura, trabalhei 15 anos em uma grande consultoria internacional estratégica e criei o Código Executivo para você que quer avançar na carreira, compartilhando todos os segredos que eu aprendi liderando projetos para grandes empresas. Bom, mas afinal, o que é o princípio MICE? Em português seria MESSE, mas na consultoria a gente usa a pronúncia americana MICE. O princípio MICE é você estruturar o problema, primeiro, sem analisar a mesma coisa 2 vezes, que é o ME de mutuamente exclusivo, e sem deixar nada de fora, que é o CE de conclusivamente exaustivo. Então vamos ver cada componente para entender como é que funciona esse princípio de estruturação tão importante. Aqui você pode ver que tem 3 formas geométricas que uma se sobrepõe à outra. Imagina que cada uma dessas formas geométricas seria um grupo de ideias, né? Então, quando a gente não tem uma estrutura
mutuamente exclusiva, isso quer dizer que eu tenho muitas vezes sobreposição de ideias, ou seja, uma ideia, na verdade, ela pode pertencer a mais de um bloco. E quando eu organizo isso para tirar essa sobreposição, eu tenho blocos de ideias que são de temáticas completamente diferentes, ou seja, uma temática não se insere dentro da outra. Então, o que isso quer dizer? Mutuamente exclusivo quer dizer que cada item da sua análise deve pertencer a apenas uma categoria, sem ter nenhuma sobreposição. Mais para frente a gente vai ver um exercício prático para ilustrar melhor esse ponto. Mas primeiro vamos ficar nessa representação visual. E coletivamente exaustivo. Então imagine que cada uma dessas peças é um pedaço da sua argumentação, é um elemento de análise. E quando eu tenho peças faltando, quer dizer que minha análise, minha estrutura não está exaustiva. E o que significa ser coletivamente exaustivo? É você estar cobrindo 100% dos elementos importantes para a sua análise. Então, a soma das partes ela tem que representar o todo, não pode existir lacunas. Isso significa ser coletivamente exaustivo. Então, vamos fazer um exercício prático. Imagina que estamos fazendo um projeto para uma empresa de streaming e ela está com um problema que 15% dos usuários cancelaram a assinatura no último trimestre. E nosso trabalho é identificar o porquê. E uma forma muito comum que eu vejo as pessoas, quando começam a abordar esse tipo de problema, é começar a fazer um brainstorming, né? Começar a pensar o que pode explicar esse aumento na taxa de cancelamento. Então, as pessoas começam a pensar em ideias, em hipóteses, né? O preço pode estar muito alto, o conteúdo pode estar ruim, a plataforma é lenta, a interface é difícil de utilizar, a concorrência está oferecendo um melhor produto, usuários estão retornando para a TV aberta. Então, o risco de eu fazer isso dessa forma, sem uma estrutura, é eventualmente ter, ideias que estão repetidas, ou seja, eu tenho uma sobreposição, elas não são mutuamente exclusivas, e também pode estar faltando elementos importantes na análise, que correspondem a essa causa raiz, né, do porquê que estão cancelando a assinatura, por que o número de cancelamentos está aumentando. Então, posso não estar sendo exaustivo na minha análise, eu posso estar perdendo pontos importantes que impactam o cancelamento. E como é que seria uma estrutura no estilo de consultoria, como McKinsey e Bain BCG, utilizando o princípio MISSE? Você começa com a grande pergunta, por que então os usuários cancelaram? E aí, antes de começar a jogar ideias, você começa a quebrar esse problema em suas componentes. Então, por exemplo, por que os usuários podem cancelar a assinatura? Pode ter a ver com fatores internos, ou seja, no controle da empresa, e pode ter a ver com fatores externos, ou seja, fora do controle da empresa. E aí a gente faz o primeiro exercício, o primeiro cheque de consistência. Esse primeiro nível dessa árvore, ela é MISSE, né? Então vamos lá. Mutuamente exclusiva quer dizer que eu não tenho nenhuma sobreposição. Então a gente pode ver que fatores internos é totalmente diferente de fatores externos. Ou seja, esses dois elementos são mutuamente exclusivos. E também esses elementos são conclusivamente exaustivos, ou seja, eu posso avaliar esse problema sobre essas duas óticas também, de fatores internos e fatores externos. Não existe um terceiro fator. Então, aqui no nosso cheque de consistência, a gente pode ver que até agora estamos com uma análise, uma estruturação MISSE. Agora vamos pegar fatores internos. Dentro de fatores internos eu posso ter temas relacionados a portfólio de conteúdo, eu posso ter temas relacionados à experiência do usuário, eu posso ter temas relacionados à estratégia de preço, né? Então tudo isso aqui são fatores que têm a ver com fatores internos que a empresa tem atuação. Tudo isso depende da estratégia que a empresa quer ter em cada um desses elementos. E dentro de fatores externos, você pode ter temas relacionados à concorrência, a comportamento do consumidor e a fatores macroeconômicos. Então, fazendo um exercício aqui, né, de MISSE, a gente pode ver que esses elementos são mutuamente exclusivos, ou seja, elas não têm sobreposição de temas. Um tema é um tema distinto do outro. E, em termos de ser exaustivo, o que muitas vezes pode acontecer é que pode ter elementos que estejam faltando aqui. Então, o que é importante? É a gente pensar em quais são os elementos mais importantes, e é muito comum que, à medida que a gente avance no projeto, a gente refine e melhore essa estruturação.
Então, eu diria, por exemplo, em fatores externos pode ter um quarto elemento que é a questão regulatória. E depois eu vou falar um pouco sobre quais são as dicas, né, para não se perder na estrutura MICE. E uma delas é justamente não ser exaustivo, digamos, a exaustão, né? Ou seja, é mais importante focar no que dá 80, o que explica 80% das causas do que efetivamente listar todos os elementos possíveis, que pode fazer com que você se perca demais na sua análise, né? Você acaba atacando elementos que no final não são tão importantes assim. Então isso ajuda bastante a priorizar os nossos esforços, as nossas análises. E continuando, então, uma vez que eu tenho essa árvore de decisão, essa estruturação, aí eu posso começar a pensar em hipóteses do que pode estar acontecendo, né? Então, dentro de portfólio, eu começo a pensar em acervo desatualizado, falta de conteúdo exclusivo, fraco alinhamento com preferências do usuário. Então, todos esses gaps aqui, essas hipóteses têm a ver com o portfólio de conteúdo. Experiência do usuário pode ter um tema de navegação confusa, posso ter bugs, travamentos da plataforma, problemas de qualidade de streaming, em preço, né? O plano está muito caro, não tem um plano de opção mais acessível. Eu aumentei recentemente o preço, então as pessoas começaram a cancelar. Em termos de concorrência, né? Tem plataformas com catálogos melhores, existe um concorrente com uma promoção agressiva, entrou um novo player. Tudo isso tem a ver com concorrência. Posso ter redução de gastos com assinaturas, gente migrando de volta para a TV, porque, sei lá, tem um TV 4.0, compartilhamento irregular de senhas. E, em termos macroeconômicos, inflação, que reduz o poder de compra, e recessão econômica. Então, vocês podem ver que, estruturando dessa maneira, quebrando um problema grande em pedaços e garantindo que esses pedaços eles são mutuamente exclusivos e conclusivamente exaustivos, eu consigo, de uma maneira muito mais organizada e estruturada, identificar quais são as hipóteses que a gente vai investigar ao longo desse projeto. Então, a chance de realmente atacar as principais causas porque os usuários cancelam é muito maior do que simplesmente começar a fazer um brainstorming e começar a imaginar, né, sem nenhuma estrutura, o que pode estar ocasionando isso. Então, isso ajuda muito a, primeiro, você dividir o trabalho com os membros da sua equipe, né? Então, você começa a alocar tarefas para as pessoas do seu time e você consegue também priorizar quais são os pontos principais que tipicamente impactam, né, dentro dessa indústria o cancelamento de usuários. Então você pode priorizar baseado em uma hipótese onde ataca primeiro e os menos importantes você deixa para o final. E isso aqui basicamente é algo que a gente faz antes de qualquer projeto, que é a issue tree, ou árvore de problemas. Então é basicamente quebrar um problema complexo em blocos menores e dentro dessa estruturação você garantir, na medida do possível, que essa estrutura está MICE. Bom, mas existe uma forma, digamos, existem alguns arquétipos de como aplicar esse princípio MICE. Então, ao invés de começar do zero, eu vou compartilhar com vocês 5, digamos, pontos de partida que você pode começar a estruturar seus problemas de uma maneira MICE. O primeiro arquétipo é o arquétipo da equação matemática. Então, muitas vezes eu tenho uma equação matemática que as variáveis são independentes e juntas elas formam um todo. Naturalmente, elas são MICEs. Um exemplo disso é a fórmula da rentabilidade. Então, digamos que a gente está num projeto que precisa identificar por que a lucratividade de uma empresa tem caído. Uma forma de estruturar esse problema é utilizando a fórmula da rentabilidade. Receita menos custos variáveis menos custos fixos. Então vocês podem ver que cada um desses elementos eles são mutuamente exclusivos, ou seja, não existe overlap entre eles, e eles são conclusivamente exaustivos, ou seja, os elementos da rentabilidade é justamente receita, menos custos variáveis, menos custos fixos. Um outro exemplo é a taxa de churn. A equação da taxa de churn é cancelamento sobre a base de usuários, e se eu quero analisar por que eu estou tendo um maior número de cancelamentos, uma das formas de estruturar é dividir justamente em cancelamento e base de usuários. E aí, a partir daí, eu vou quebrando minha árvore de hipóteses e eu vou gerando as hipóteses para cada uma delas.
Uma outra forma de pensar MIS é a estrutura de processo. Então, quando o problema que você está abordando, ela segue uma lógica de etapas de processo, você pode basicamente estruturar a sua árvore MIS como se fosse as etapas de cada processo. Então, por exemplo, um banco digital quer aumentar a sua retenção, então uma forma de abordar esse problema é olhar a jornada do cliente. Então, eu mapeio a jornada do cliente e aí eu busco entender onde que está tendo a maior taxa de churn, quais são os principais pontos de dor, né, que está ocasionando isso em cada etapa do processo. E aí a gente vê que ela é MIS porque cada etapa é distinta, uma é independente da outra, e ela é exaustiva porque são essas as 5 etapas que compõem a jornada do cliente. Uma outra forma de olhar é utilizando os frameworks conceituais, né, os frameworks tradicionais que a gente aprende nos cursos de MBA. Então, um exemplo disso é a análise SWOT, que ela é MIS por natureza. Né? O que é uma análise SWOT? É uma análise que considera fatores externos, fatores internos. Então, esses dois são, por si só, MIS. Aspectos positivos, aspectos negativos, que também por si só são MIS. E aí, com isso, eu tenho aqui uma matriz de análise, né? De fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, isso é um framework muito famoso e eu posso usar isso como ponto de partida para fazer a estruturação do meu problema. Bom, uma outra forma de olhar é com uma visão de segmentação, ou seja, olhar o problema utilizando um critério específico. Então, digamos que eu quero analisar razões porque eu estou tendo uma queda de vendas. Então, ao invés de olhar o número geral, ou, por exemplo, preço versus quantidade, eu posso olhar com uma visão de segmentação, que pode ser por canal de venda, né? Ou seja, qual que é o canal que eu estou tendo maior queda de vendas? É o e-commerce? São as lojas físicas? É o atacado? É o varejo? Eu posso olhar para o tipo de cliente. São clientes corporativos, B2B, business to business, ou B2C, business to consumer, né? São pessoas físicas. Eu posso olhar também por geografia. Então, existe alguma região que está concentrada essa queda, ou essa queda está acontecendo em todas as regiões? E, por fim, palavras opostas. Então, essa é uma técnica bem rápida e eficaz para criar uma primeira estrutura. Né? Então, basicamente, você vai usar pares opostos para dividir o universo do problema em dois. Então, um exemplo é você olhar um problema em termos de oferta e demanda, se for um problema relacionado a aspectos econômicos. Se for segmentação, pode ser em clusters de preços, né? Preço alto, preço baixo, ou preço médio. Em problemas de rentabilidade, custos fixos versus custos variáveis. Em modelos de negócio, B2B, corporativo, clientes corporativos, ou B2C, né? Clientes pessoa física. Então, uma forma de facilitar seu trabalho e não ter que começar do zero, uma folha em branco, é partir desses 5 principais arquétipos. E aí, a partir daí, você consegue, pelo menos, ter um ponto de partida para estruturar ainda mais a sua árvore de problemas. E aí eu quero compartilhar com vocês 3 dicas de ouro para evitar cair em armadilhas comuns na estruturação. Então, primeiro ponto, como eu falei antes, ser 100% exaustivo, ele não é prático. O mais crítico mesmo é você evitar sobreposição e focar nos elementos que correspondem a 80% do teu problema. Né? Então, muito mais importante você não analisar a mesma coisa 2 vezes, isso que evita confusão mental, economiza tempo, e focar 80-20. Um outro ponto importante, MIS é um princípio, é uma forma de pensar e não uma lista de frameworks para memorizar. E eu posso dizer que dentro da minha carreira na consultoria, eu quase nunca usei esses frameworks, né? Eles são muito pouco aplicáveis na prática, porque cada problema do cliente é único. Então, basicamente, o que você vai fazer é entender muito bem o contexto da situação, o contexto que o cliente está passando. Você vai falar com especialistas que fizeram projetos similares, mas no final você tem que customizar a solução para cada situação. Né? E por fim, sempre usar árvores de problemas para visualizar a estrutura. Então, muitas vezes eu vi consultores júniores que tendem a olhar o que tem, essa maçaroca de dados, e começar já a resolver o problema, começar já a mexer no Excel. E ao invés disso, né, a melhor prática é você dar um passo atrás e começar primeiro a rabiscar a tua estrutura, a sua árvore de problemas. Né? Seja usando papel, post-it, Excel. Hoje a gente tem ferramentas como, por exemplo, o MindMeister, que você consegue gerar essas árvores de problemas de uma maneira bem visual. Né? E aí,
Isso força você a primeiro planejar e pensar se realmente eu estou atacando, estou considerando todos os elementos necessários para resolver o problema do cliente. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do conteúdo, por favor, sigam nosso canal, se inscrevam, clique no sininho para notificações e até o próximo vídeo.